Deuteronômio, capítulo de número 16. Deuteronômio, capítulo de número 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor no versículo de número 1 do capítulo 16 de Deuteronômio. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto expressamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada sacrificará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar onde escolher o Senhor teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na sua seara, e começarás a contar 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, o que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus, que te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, ali o fazer habitar o teu nome. E lembrar-te-ás do que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. A festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres a tua eira e do teu lugar. E na tua festa alegrarás tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita, e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, a festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor teu Deus. Amém. Podem vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou com uma responsabilidade muito grande, porque ministrar a palavra do Senhor dia de quarta-feira, eu sempre digo isso, é uma responsabilidade ainda maior, porque os irmãos estão acostumados a ouvir o nosso pastor presidente. Mas eu pedi ao Senhor que nos desse uma palavra, e a palavra que Deus me deu se encontra neste texto, mas com uma ênfase na última parte deste versículo. E a mensagem é: ninguém poderá comparecer diante do Senhor vazio. O texto que nós lemos se encontra no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra que vem da Septuaginta, que tem a ver com segundo tratado, segunda lei. O que este livro requer trazer à nação de Israel é uma segunda reflexão a respeito da lei.
Deus queria fazer com que o povo não se esquecesse da mensagem que fora anunciada por Moisés, o grande líder da nação de Israel. E me chama muito a atenção, porque Deus vai ser enfático em algumas situações ao relembrar o povo, não somente aquilo que Deus estava fazendo naquele tempo, mas aquilo que Deus já havia feito em outros tempos. Isso se parece muito com os nossos dias, porque não sei se os irmãos já perceberam, mas de tempos em tempos, para que nós não nos esqueçamos da grandeza, do amor, da bondade, da fidelidade, do senhorio do Senhor, Deus faz nos relembrar as coisas que nós vivemos lá atrás e para que nós possamos valorizar a palavra de Deus. O texto que eu li de um modo muito especial fala a respeito de haver nesse tempo agora uma manifestação de Deus requerendo do povo a celebração de algumas festividades. Existiam pelo menos 7 festas principais no meio da nação de Israel. Mas nós vamos aqui dar uma pincelada rápida a respeito de algumas. A primeira delas era chamada de a festa de Yom Kippur, ou seja, a festa de abertura do ano. A festa onde o povo dava início a um ano, mais um dia, mais um ano onde Deus, ele derramaria das suas bênçãos sobre a vida do povo. A segunda festa que vinha logo após, era a festa que nós lemos aqui, chamada de a festa da Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessá, que significa passagem, ou seja, Deus, depois de ter permitido o povo de Israel ficar na terra do Egito por 430 anos, Deus agora resgata o povo, porque o povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo enganado, o povo estava sendo injustiçado, e Deus havia feito uma promessa para aquele povo. E sabe o que me chama a atenção diante disso, irmãos? É que o mesmo Deus que fez promessa para a nação de Israel, também fez promessas para a sua igreja, e Ele está aqui nesta noite. Talvez em algum momento da nossa vida nós nos deparemos com situações onde nós nos encontremos injustiçados, mas há um Deus que não se esquece de nós no meio da jornada. Passe o tempo que passar, Ele virá de encontro ao nosso socorro. Se passaram 430 anos, e eu fico pensando comigo, irmã Letícia, que alguém deve ter dito assim: fui esquecido, fui abandonado na história, fui deixado de lado na história, mas Deus permitiu que um menino fosse preservado para poder cumprir as suas promessas sobre aquele povo. Me permita nessa noite transmitir isso, irmãos, para nós que estamos aqui. Se preciso for, Deus vai preservar a vida de alguém para poder abençoar a sua vida. Se preciso for, Deus vai intervir na história para poder mudar as circunstâncias que você está vivendo, porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, zeloso, cuidadoso, cheio de amor e justiça para com as nossas vidas. Logo após, vinha, depois da festa da passagem, a festa da Páscoa, a festa onde o povo comia dos pães ázimos, porque naquela festa eles não podiam comer de pão fermentado, pão com levedura. Existia também a festa chamada de festa das semanas, que era uma festa que perdurava por pelo menos 7 semanas, aonde o povo, ou melhor, depois de 7 semanas, o povo, depois de começar a colheita, principalmente do trigo, eles deveriam agradecer o Senhor, e de modo voluntário, eles chegavam diante de Deus, diante do sacerdote, diante dos levitas, e ofereciam ao Senhor o seu culto, a sua adoração. Robert, como que era isso? Era como se, por exemplo, alguém plantasse uma grande lavoura, e ao término da lavoura, irmãos, quando ele colhia, antes de poder oferecer qualquer tipo de venda, de poder recolher para si as sementes para plantar no próximo ano, ele comparecia perante o Senhor seu Deus para tributar louvores ao teu santo nome. Robert, por que ele fazia isso? Porque existia na lei de Israel uma ordenança, que todo judeu deveria comparecer diante do Senhor com as primícias da terra. Robert, o que eram as primícias da terra? Era o primeiro de todo o fruto das suas lavouras, era o primeiro de todo o fruto dos seus animais. E como que nós podemos aplicar isso ao nosso tempo? A nossa vida, a vida da igreja,
é que o primeiro de nós, queridos irmãos, não é nosso. O primeiro de nós não é do nosso trabalho. O primeiro de nós não é nem mesmo da nossa família. O primeiro de nós precisa ser do nosso Deus. O Deus que é digno de adoração. O Deus que é digno de louvor. O Deus que é digno de que nós nos entreguemos a Ele. O cooperador Rosemildo disse aqui que se nós assim o fizermos, nos diz a palavra do Senhor em Mateus 6:33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós viemos para esse culto de ensino nessa noite, e o que nós requeremos de Deus? Milagres, bênçãos, portas abertas, socorro, resgate, transformação. Nós gostamos dessas coisas, não gostamos, irmãos? Mas Deus requer de nós o nosso primeiro tempo, a nossa primeira adoração, os nossos primeiros sacrifícios, eles precisam ser oferecidos ao Deus, que foi o Deus que te criou, que te formou, o Deus que te sustenta em todo o tempo. Nós entramos em 2024 e hoje nós já estamos no 10º dia, e nós só estamos aqui porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Já parou para pensar nisso, irmão? Se não fosse Deus? Um dos salmistas escreveu um cântico que disse assim, ó: ah, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos devorado vivos. Porque a vontade do inimigo da nossa alma é nos fazer parar, irmãos. Você acha que ele queria que você estivesse aqui no culto de doutrina na quarta-feira? A Bíblia diz que ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, ele quer nos fazer parar, voltar atrás, quer nos fazer titubear em dois pensamentos, quer nos fazer regressar, voltar de onde nós viemos, mas Jesus tem algo muito melhor para nós e é por isso que nós estamos aqui. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse assim, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas nesta noite. Há uma promessa de Deus para a igreja, abundância. Irmãos, e no que reflete essa abundância de Deus? Abundância de alegria, abundância de proteção, abundância de cuidado do Senhor. Nós estamos aqui porque a mão do Senhor tem nos sustentado e Ele tem sido nosso provedor. Mas depois disso, irmãos, vinha uma quarta festa no meio da nação de Israel. E é sobre ela que eu quero falar um pouquinho mais, que é a chamada de festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, ou festa das cabanas. Era uma festa onde o povo, eles deveriam comparecer em Jerusalém, em uma das 3 vezes que eles iam até a grande Jerusalém, o centro da adoração judaica, e quando eles chegaram ali, eles tomavam folhas de palmeiras, folhas de trigo, peles de animais, e eles construíam tendas. E por que eles estavam ali naquela festa? Eles estavam ali para oferecer ao Senhor uma adoração, porque estava se findando o tempo da colheita, porque a colheita foi boa, porque a colheita foi grandiosa, porque Deus preservou fez com que a foice, o trabalho deles, fosse um trabalho onde a mão do Senhor sempre estivera junto deles. E eu, quando li esse texto, Deus falou comigo, que era uma festa para que o povo não se esquecesse de 2 características que eu quero falar nessa noite. A primeira delas, Deus não queria que a nação de Israel esquecesse que Ele era o seu provedor. A segunda característica, Deus não queria que eles se esquecessem que eles eram peregrinos. A terra na onde eles estavam habitando era uma terra passageira. O lugar onde eles estavam habitando só seria um lugar de alegria, de gozo, de felicidade, se eles crescem em um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Ali se extrai, no Velho Testamento, uma palavra de origem hebraica chamada Jeová Jiré, ou seja, o Deus da provisão. Só que quando a gente fala em provisão, irmãos, há um sentimento muito vazio disso. Porque quando a gente fala o Deus provedor, alguém pensa logo em conta cheia de dinheiro. Dinheiro no banco. Aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade, dinheiro debaixo do colchão.
Mas o que Deus estava falando aqui não era nada disso. O que Deus queria demonstrar é que a providência dele não tem nada a ver com essa prosperidade ensinada nesse tempo. Já viu a teologia da prosperidade? Dá 100 que Deus te dá 200. Dá o carro que Deus te dá a caminhonete. Dá a casa que Deus te dá um condomínio. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com o evangelho genuíno. Isso não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, porque o evangelho não é riqueza, não é prosperidade financeira, e prosperidade nem sempre é sinal de dinheiro ou de enriquecimento. A prosperidade bíblica, irmãos, está em nós construirmos uma vida com Deus, uma vida diante de Deus, aonde muitas das vezes nós não teremos o dinheiro, às vezes que nós queremos, mas Deus não nos deixará faltar nada. Lembra de Davi cantando? O Senhor é o meu pastor, nada me... O que Davi estava dizendo? O Deus provedor estará ao meu lado. O Deus provedor estará junto da minha família. Eu presto atenção que quando nós lemos aqui, disse assim que aquela festa deveria ser celebrada, mas não era para ser celebrada só por quem plantou. Observa isso. Era uma festa que deveria ser celebrada por todos. O pai de família, ele plantava, ele semeava, mas quem ia colher? Primeiro, ele tinha que levar a 10ª parte diante do sacerdote, o dízimo de toda a plantação. Falar sobre isso, irmãos, parece meio difícil, né? Porque falou em levar o dízimo à casa do tesouro, parece que tem gente que fecha a cara na hora. Só que é uma ordenança bíblica, e Malaquias vai descrever que quem não o faz está roubando a obra do Senhor, está roubando o reino de Deus. Essa igreja, as lâmpadas, o som, as cadeiras, foram comprados com dinheiro de cada um dos irmãos que são fiéis contribuintes desta obra. Mas me chama a atenção porque Moisés vai reafirmar a lei e ele diz assim: só que vocês vão celebrar o Senhor, e junto de vocês, vocês vão celebrar junto com os filhos de vocês, junto com a filha de vocês. Aí ele diz mais, vão chamar também os seus servos. Aí ele diz assim, mas chamem também os levitas, os que fazem parte da casa de Deus. E aí ele conclui o versículo dizendo assim, no lugar em que escolher o teu Deus para em ti fazer habitar o teu santo nome. Escuta isso, e nós vamos levar essa palavra de Deus nessa noite de quarta-feira. O que Deus tem prometido, irmãos, não é só para você. Deus vai alcançar a tua casa, a tua família. Os teus filhos serão alcançados pelo poder e pela graça de Deus. Se alguém trabalha na tua casa, ele vai ser abençoado. Se alguém trabalha para você, ele será instrumento ou será abençoado, porque nós vamos compartilhar das bênçãos do Senhor. Eu quero crer que em 2024 nós vamos ter um pensamento diferente. Nós vamos ter um coração diferente. Nós vamos nos voltar mais para o Senhor, porque nós servimos o Deus que é todo-poderoso e é o Deus da providência. Vamos a um texto aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 2 e versículo 7. Deuteronômio, capítulo 2 e o versículo 7. Para nós entendermos se Deus é o Deus da providência. Pois o Senhor teu Deus te abençoou, e em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Olha aqui, Deus está falando com a nação de Israel, e Moisés está falando a respeito de tudo que ele fez, e o cuidado que ele teve por causa dos seus inimigos. E ele está dizendo assim, ó, eu quero dizer algo para vocês, povo de Israel. O Senhor teu Deus te abençoou e abençoou todas as obras das tuas mãos. Ele diz assim, e ele sabe que vocês estão andando por um grande deserto. Aí ele continua dizendo assim, estes 40 anos, escuta isso, o Senhor teu Deus, ele esteve contigo. Já parou para pensar nisso, irmãos? Quantos anos de fé cada um de nós temos? Eu tenho 30. Quantos anos? Aqui nós temos irmãos que têm 40, nós temos irmãos que têm 50, nós temos irmãos que têm mais de 60 anos de fé.
E eu tenho convicção que o Senhor nosso Deus jamais nos abençoou, ou jamais deixou de nos abençoar, jamais deixou de prover, jamais deixou de cuidar de nós. Essa nação, esse povo, foi um povo que experimentou cuidado de Deus de modo excelente. Eles chegaram diante de um mar, aonde eles não podiam atravessar. Sabe o que Deus fez? Deus abriu o mar. No meio do povo, eram 3 milhões de pessoas, tinham crianças, tinham animais pequenos como as ovelhas. E se eles entram naquele mar e Deus não realizasse um milagre, uma providência, possivelmente eles iam entrar naquelas águas, eles iam entrar naquele ambiente e iam atolar, iam morrer naquele lugar. Só que a Bíblia diz assim, que quando eles chegaram lá do outro lado, eles chegaram a pés enxutos, porque Deus proveu um milagre para eles. Eles atravessaram o mar, andaram 40 anos no deserto, e nesses 40 anos Deus cuidou deles, Deus não abandonou eles, Deus não deixou eles sozinhos. Deus mandava codornizes para eles se alimentar, Deus mandava maná todas as manhãs. O povo entrava no deserto, Deus mandava uma coluna, uma nuvem para fazer sombra, e de noite uma tocha acesa como que de fogo, para poder dar direção para aquele povo. E esse é também o Deus que nós servimos, irmãos. Ele não nos abandona no meio da jornada. Talvez você entrou 2024 falando assim, será que vai ser difícil como foi 2023? Eu te confesso que eu não sei, mas eu tenho convicção que o Jeová Jireh estará ao nosso lado. O Deus da provisão estará ao teu lado, do lado da tua casa, da tua família, e Ele nos enviará o socorro necessário. Alguém crê nisso, irmãos? Há uma promessa de Deus que deve ser aplicada a nós. Deus não nos abandonará em tempos difíceis, e não nos faltará coisa alguma. Quando fala de coisa alguma, irmãos, são as nossas necessidades verdadeiras, viu? Não é aquela história, eu quero ter carro zero, e se Jesus não me der, presbítero Cristiano, eu vou dar birra. Não, irmãos, esse não é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eles pregam aí de fora. O Deus que nós servimos é o Deus que nos conhece e nos manda a providência necessária. Vamos a outro texto? Deuteronômio, capítulo 8. Falar sobre o Jeová Jireh, o Deus da providência. Deuteronômio 8, versículo de número 2. Isso. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Pode continuar. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Pode continuar. Continuar? Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes e de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos,
e os seus estatutos que hoje te ordeno. Irmãos, olha aqui, o que Deus está falando com o povo? Deus está falando assim, ó, quero dizer para vocês, nação de Israel, que eu sou o Deus da providência, eu sou o Deus do cuidado, e eu quero lembrar vocês, trazer à memória de vocês, que eu já lhes fiz muitos benefícios. Por 40 anos, eu, o Senhor, permiti que vocês estivessem caminhando por essa terra. Lembrarás, pois, do caminho pelo que o Senhor te guiou. Só que alguém olha para a nossa vida, olha para a vida cristã, e parece que nós não podemos passar dificuldades, irmãos. Ah, mas nós temos o Deus da providência do nosso lado. Nós temos o Deus que abre a porta do nosso lado. Nós temos o Deus da multiplicação do nosso lado. Aí ele diz assim, ó, e o Senhor, ele te guiou no deserto. Já começou a complicar. Porque foi Deus que levou o povo para o deserto. O deserto, irmãos, não é para matar, não é para destruir, não é para nos fazer desanimar. O deserto é a escola de Deus. É o lugar que Deus ensina. É o lugar que Deus faz milagres. É o lugar que Deus nos faz experimentar novas experiências com Ele. E ele diz assim, ó, e o Senhor te levou para esse lugar para te humilhar. Aqui está uma outra situação. Alguém aqui já passou por alguma humilhação? Muitos de nós passamos. Se não dizer, todos nós passamos. Só que a humilhação, irmãos, ela não é o caminho da desistência. Ela é o fato de que nós entendemos que, mesmo diante das humilhações, nós temos que permanecer diante do Senhor Jesus. Robert, por quê? Porque o Deus que permite a humilhação é o Deus também que um dia vai exaltar cada um de nós. O Deus que permite a porta se fechar é o Deus que, quando for necessário, Ele vai abrir a outra porta. O Deus que nós vivenciamos diante das aflições, das lutas, das crises, das enfermidades, Ele é o Deus que provê o socorro, o sustento. Ele abre a porta e muda as circunstâncias se preciso for. Aí ele diz assim, o Senhor te humilhou e Ele te deixou ter fome. Aqui está uma outra situação. Quem é que já passou por alguma situação parecida, irmãos? Eu não vou dizer fome, como a gente vê lá na África, não. Mas de precisar, igual aconteceu um tempo com a minha família, que eu já contei isso aqui, de cesta básica da igreja. E por um bom tempo. Só que em nada disso, Deus, Ele tem o propósito de simplesmente nos envergonhar. Deus quer nos ensinar algumas coisas. Que nós possamos entender no caminho da humilhação, no caminho das crises, nos desertos que nós enfrentamos, que Deus permanece ao nosso lado a todo instante. Eu não sei como você veio para esse culto nessa noite, eu não sei qual é a resposta que você precisa do Senhor, mas o que eu tenho para você, o que eu tenho para te dizer através desta palavra, é que Deus cuida de cada um de nós nos desertos desta vida. Irmãos, e o caminho da promessa, o caminho dos milagres, o caminho da terra prometida, ele é cercado de desertos, de bestas feras, de adversidades, de provações e de crises. Mas eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele certa vez escreveu a uma das igrejas e ele diz que nem a morte, nem a vida, nem a nudez, nem a perdição, nem as perseguições, nem a humilhação, me permita assim dizer, nem a fome, nem as tempestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que algumas pessoas não conseguem entender a igreja. Por quê? Porque alguém está passando fome, está passando por dificuldade, e ele fala assim, agora que eu vou para a igreja mesmo. Os crentes desse tempo, irmão, estão um pouco diferentes dos tempos antigos. Quando alguém tinha uma aprovação, ele corria para os pés de Jesus. Hoje a gente corre para a porta do CRAS, corre para um lugar, corre para outro, ou então fala, eu não vou mais na igreja. Só que Deus te trouxe aqui para falar com você, meu filho, esse caminho é apenas uma trajetória, é apenas eu aperfeiçoando a sua vida, para que as promessas de Deus possam te alcançar. Existem milagres disponíveis para a igreja, e os milagres são atos da ação divina. Milagres, irmãos, são situações inexplicáveis. É quando alguém pensa, não tem mais modo de se resolver, aí Deus diz assim, não, meu filho, não tem modo de se resolver se você estiver fazendo, mas se eu intervir na história, eu mudo situações. Lembra de Jesus no deserto, palestrando no capítulo de número 6,
do versículo 5 até o 13 de João, e o povo teve o quê? Fome. O povo estava no deserto e estava com fome. O que Deus fez? Deus perguntou, Jesus perguntou, porque os discípulos falaram: Senhor, o povo já tem fome, o povo já precisa de uma alimentação. Jesus se levantou e viu um menino que tinha alguns pães e alguns peixes. E o que ele fez? Jesus mandou o menino chegar perto dele, pegou os pães, pegou os peixes. Eram pães comuns, viu, irmão? Eram peixes comuns. Só que coisas comuns na mão de Deus se multiplicam. Coisas comuns nas mãos de Deus aumentam. Coisas comuns na mão de Deus são a extração do milagre. Deus te trouxe aqui para falar com você que não precisa de grande barulho, não precisa de você esperar a resposta vir de outro lugar. Deus vai trabalhar nas coisas comuns. Já pensou nisso, irmão? Nós vimos isso por esses dias. A gente passa por alguns momentos que a gente fala: meu Deus, da onde a gente vai extrair força? Do mesmo lugar aonde nós sempre extraímos, do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da providência. Ele está aqui nessa noite falando comigo e falando com você: meu filho, nas minhas mãos o incomum se torna extraordinário. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que nesse ano nós vamos viver um tempo de multiplicação. Eu creio que nesse tempo Deus vai multiplicar as bênçãos dele sobre esta igreja, sobre essa casa, sobre esse povo. E nós vamos viver os milagres do Senhor. Se tiver pão e peixe, as coisas podem ser mudadas. O pão fala da palavra, fala do alimento, fala da providência diária, fala do alimento comum na mesa dos israelitas. E o peixe fala da salvação. Enquanto tiver pão, enquanto tiver esperança de salvação, nós continuaremos a viver os milagres do Senhor. Amém, irmãos? Tem alguém aqui que precisa de uma providência de Deus hoje? Tem alguém que precisa de um milagre hoje? Tem alguém que precisa de uma porta aberta hoje? Deus está aqui e está falando conosco. Pode ser hoje o dia da sua bênção. Pode ser hoje o dia que a tua história vai mudar. Pode ser hoje o dia que eu vou entrar lá naquela casa e vou mudar situações. Pode ser hoje que eu vou entrar naquele coração endurecido e vou mudar a história. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar pão, não vai faltar peixe, não vai faltar água, não vai faltar energia elétrica, mas não vai faltar provação, não vai faltar choro, não vai faltar lágrima, mas a presença do Senhor também não vai nos faltar em nenhum desses momentos. E quando nós passarmos pelo momento da aflição, Deus está dizendo assim: meu filho, eu estou com você na jornada, minha filha, eu continuo com você no meio da trajetória. Só que, irmãos, aquela festa tinha essa simbologia de que Deus era o Deus provedor por causa das colheitas. Mas em segundo plano, ela tinha uma outra característica. Qual era? Eles, quando chegavam em Jerusalém, eles não procuravam lugares para habitar, casas edificadas para habitar. Eles não procuravam os lugares aonde recebiam-se hóspedes para poder habitar. Eles faziam tendas de plantas, de plantas ou de pele de animais, para que eles pudessem por 7 dias ficar debaixo daquelas tendas. E o que me chama a atenção é que naquela festa, todo israelita tinha que ir a Jerusalém, e estando ele ali habitando naquelas tendas, eles precisavam se lembrar: nós um dia fomos peregrinos no deserto. E o que tem isso a ver com a igreja? É porque já existe gente que está amando a terra, irmãos. Tem gente que quando fala com ele ir para o céu, até nós tivemos uma ocasião engraçada, que os irmãos se lembram, que tinha uma pessoa que frequentava a nossa igreja, que perguntava para ele assim: você quer ir para o céu? Ele falava que não, porque lembrava que tinha que morrer, que era o mirim. Você perguntava: você quer ir para o céu? Ele fazia assim logo que não queria ir. Só que nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos entender algo, que a nossa vida aqui é passageira. Quer ver o que diz a Bíblia? 1 Crônicas, capítulo de número 29 e o versículo de número 15. Olha o que Davi está salmodiando ao Senhor e está cantando e dizendo. Ele diz assim, ó: porque somos estrangeiros de ti e peregrinos como todos nossos pais.
Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Davi está dizendo assim: Senhor, eu consigo entender, diante de tudo que nós temos vivenciado, que nós estamos aqui como peregrinos. Ou seja, peregrinos são aqueles que não têm habitação própria, que não têm um lugar instalado para sempre. Ele está dizendo assim, ó, nós estamos apenas o quê? De passagem por aqui. E esse, irmão, precisa ser o sentimento que a geração da igreja do século 21 precisa ter. Que nós estamos aqui, mas nós não somos dessa terra. Nós ouvimos hoje pelo menos 2 hinos da harpa que fala disso. Que quão glorioso cristão é pensarmos na cidade que eu não tenho igual. É nós entendermos que o lugar onde Deus preparou e reservou para cada um de nós é muito maior do que o gozo dessa terra, muito maior do que a terra tem para oferecer. Se você gosta da tua casa, se você gosta do teu carro, se você gosta do estado de Minas Gerais, gosta do lugar de represa onde nós moramos, eu quero te dizer que as promessas do céu são maior do que tudo isso, e nós não podemos nos apegar a este mundo. Muito em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Muito em breve Ele buscará para si um povo lavado, um povo remido, um povo santificado, um povo que se permitiu ser moldado pelo Espírito Santo. Nossa peregrinação, ela é motivo de esperança. Irmãos, isso é maravilhoso. Como que é essa situação, Robert? Talvez alguém não saiba o que vai acontecer depois do momento em que Jesus nos chamar individualmente, ou que Ele vier buscar a igreja. Mas nós, a igreja, sabemos o que Jesus preparou para cada um de nós. No capítulo 14 de João, Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem morada lá no céu esperando você, querido irmão. Tem uma morada lá no céu esperando você, minha querida irmã. Deus foi nos preparar um lugar para que nós possamos habitar com Ele. Lembra quando a gente canta o hino de número 300? Nossa esperança não é que este mundo possa melhorar. A nossa esperança é a vinda de Cristo Jesus. E a Bíblia diz assim, através do apóstolo Paulo, que Ele virá nos céus para buscar a sua igreja. Nós precisamos falar mais disso. Nós precisamos requerer mais o céu. Tem dia que a gente amanhece assim, irmãos, que lá dentro da gente a gente começa a falar assim: o que está acontecendo comigo hoje? Parece que eu estou com saudade de um lugar que eu não sei aonde é. É porque nós fomos criados com a essência de Deus. E a essência de Deus, ela é celeste. Ontem eu falei isso aqui no culto da manhã. Nós não fomos criados para morrer. É por isso que nós temos tanta dificuldade para lidar com a ocasião da morte. Só que o que nós vamos vivenciar não é morte simplesmente. O que nós vamos passar é da morte para a vida. Porque nós um dia estaremos com Jesus no céu. Já pensou nisso, irmão? Quem é peregrino não vive pelo que vê, vive por meio da fé. Hebreus 11:13, olha o que o escritor vai dizer: todos estes morreram sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Escuta isso aqui, só quem tem fé consegue vivenciar a dimensão desse texto. Por quê? Ele diz assim, ó, porque todos estes morreram sem ter alcançado promessa. Ele diz assim, ó, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Como que é esse negócio, Robert? É o fato de que nós não alcançamos alguma coisa, irmãos, mas nós temos convicção de que aquilo está muito próximo de nós. O sentimento que a igreja precisa ter nesses dias é isso. O céu hoje para nós é uma esperança, mas não é uma esperança longínqua, não é uma esperança distante. Nós precisamos estar abraçados com essa promessa, porque o Senhor Jesus nos prometeu o céu de glória. E nós somos forasteiros, estrangeiros, peregrinos nessa terra. A nossa cidade não é aqui, Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus,
da onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Alguém pergunta de vez em quando para a gente, qual que é a sua naturalidade? O que a gente responde? Sou lá de Cássia. Eu sou lá de Passos, Minas Gerais. Eu nasci no Hospital de Santa Misericórdia de Passos, na Santa Casa de Misericórdia de Passos. Só que, na verdade, irmãos, essa é só uma identificação terrena, porque a nossa cidade está lá nos céus com o Senhor Jesus. O lugar que Ele foi preparar para a sua igreja. Deus estava dizendo, vocês vão celebrar uma festa e falar da essência de vocês. É por isso que tem gente que não consegue ver, acreditar e crer naquilo que você crê, porque ele ainda não entendeu a dimensão que é o céu. Estou terminando, irmãos. Pedro vai nos falar isso, ele diz assim, amado-vos, capítulo 2, versículo 11. Peço-vos como a peregrinos e a forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a vossa alma. Pedro está dizendo assim, nós temos que fugir, nós temos que nos apartar das concupiscências que abatem a nossa alma. E ele diz assim, mas por quê, Robert? Alguém pode dizer, porque a nossa terra não é aqui, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos pessoas que estão aqui de passagem. Paulo diz que se nós esperarmos só nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O temor é indispensável. Escuta isso, irmãos. Enquanto nós somos peregrinos na terra. 1 Pedro 1,7 diz assim, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Robert, por que o temor é indispensável? Porque se nós não confiarmos, crermos que Deus é Senhor da nossa vida, irmão, dá dia de quarta-feira a gente fica em casa descansando. Dá dia de quarta-feira a gente acha melhor acessar o culto pelas redes sociais. Da dia de domingo, a gente não tem tempo para o Senhor, para vir para a escola dominical de manhã. Aí diz assim, mas por que o irmão vem? Porque a gente acha difícil, né? Aí eu olho para um pastor de 80 anos na igreja, eu olho para uma irmã de quase 75 no círculo de oração, que não perde um culto. É porque a nossa geração deixou de ter esse temor. Esse sentimento que nós precisamos resgatar e falar, Senhor, me dá a alegria de estar na sua casa outra vez. Me dá a alegria de estar nos seus caminhos outra vez. Para encerrar, irmãos, que nós possamos pedir Deus, que nos dê da sua graça, e nos faça, assim como Ele queria ter um segundo tratado com o povo de Israel, que nós possamos pedir, Senhor, trata o nosso coração outra vez. Trata a nossa alma outra vez. Senhor, me faz ter aquele sentimento que eu tinha de quando eu era novo convertido, que não tinha chuva, não tinha sol, não tinha frio, não tinha calor. Nada me impedia de estar na sua casa. Sabe por que nós precisamos disso, irmãos? Porque diante de Deus ninguém poderá comparecer vazio. Sabe esse culto de doutrina nessa noite? Um dia serão abertos os oráculos de Deus, os livros de Deus, e nele vai estar o seu nome, o seu nome, o seu nome, o seu nome. Cada uma das nossas obras, elas estarão diante do Senhor. Tem um dos hinos da nossa harpa, eu ia até cantar um hino, mas não vai dar tempo, que diz assim, posso tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Será que nós vamos poder chegar diante de Deus e falar, não, Senhor, eu não tive tempo para ir na tua casa. Senhor, eu não tive dinheiro para pôr gasolina. A circular passa lá pertinho, irmão. Não vai ter essa desculpa. E vai parando de ponto em ponto. E vai pegando irmão por irmão. Você chega aqui na porta, o obreiro corre com o guarda-chuva aberto para você não molhar. E tudo isso é o cuidado, é a providência de Deus te falando assim, meu filho, eu tenho te preparado grandes coisas, eu te preparei o céu, eu provenho as coisas para a tua vida todo dia. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu tenho vivido isso na minha vida desde a minha infância. Já tiveram dias de eu ter vontade até de comer alguma coisa, e do nada alguém fala, eu vim aqui trazer isso aqui para poder te dar.
Essa é a prosperidade que nós temos, é nós termos Jesus no nosso coração e sabermos que Ele não nos abandona no meio da aflição. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração?